Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje, uma abertura de crise. Hoje, uma abertura de um arcano que normalmente todo mundo diria, mas e aí, o que eu faço com isso? Todo mundo teria uma certa prevenção de abrir essa carta, e tem, na verdade, um estigma, ou uma carta que também muito mal vista, porque a gente não sabe lidar direito com a adversidade, a crise, os firewalls, as pedras no caminho. Então, eu diria que o arcano da torre é o cara. É um arcano que definitivamente não vai dourar muito a pílula, mesmo com tudo aquilo que a modernidade, o lado mais psicológico e coisas assim possam ter querido introduzir na carta. Seja porque foi a Torre de Babel, seja porque tem link com as torres de marfim, seja porque tem link com a palavra torre, sempre muito utilizada como um ponto alto, um lugar alto, inacessível, de pouco acesso, e que traz sempre um olhar lá de cima e cá embaixo a gente tem um outro olhar. Então, vamos conversar sobre isso hoje. A abertura não é tão longa, ela acabou ficando interessante porque ela não tem tanto elemento simbólico. A gente vai conversar um pouco sobre isso e a gente então abre as cartas se estiver precisando observar uma crise, um momento de grande dificuldade, um momento mais adverso. Ela pode ser uma abertura bem interessante. Para você que vem seguindo o 365, bora dar aquele joinha bem bacana, se inscrever no canal para fazer parte dessa comunidade e, mais do que isso, né? Que tal também fazer parte do 365 Aberturas de Tarô lá do WhatsApp? Para isso, além de fazer parte do canal, aqui você segue o link que tem aqui embaixo ou no alto do meu canal do YouTube e você entra para uma turma toda animada. Então, lá tem um monte de apaixonados pelo tarô, amantes do tarô, tarotista, taromante, tarólogo, tem de um tudo ligado ao tarô, o que é bem bacana. Então, a gente tem um grupo que veio crescendo desde o começo do ano e eu acho que você vai fazer parte dele também. Então, corre lá que é para não esquecer. Bom, seguindo. A gente também tem uma outra necessidade bem importante. Compartilhe esse vídeo. Isso, compartilha com quem é curioso, compartilha com quem gosta de tarô, compartilha com quem é temeroso do tarô, compartilha que isso também super ajuda o canal, valeu? E aí, vamos falar da torre? Vamos falar da torre. Bom, então a gente está no 365 Aberturas de Tarô da semana 29. Isso aí, semana 29, abertura de número 196. E a gente vai falar hoje da Torre, amanhã da Estrela, depois da Lua, depois do Sol, do julgamento do mundo e fechamos as 22 aberturas do tarô pelo tarô. Olha que legal! E aí, com isso, a gente tem aberturas interessantes para poder usar quando a gente quiser explorar o próprio teor do que cada arcano traz para a gente, ou pelo menos simbolicamente o que ele pode trazer. E aí a gente vai terminar essa semana com os 4 degraus, fazendo uma abertura em homenagem aos naipes, beleza? Então a gente vai estar hoje, na verdade, na abertura 196 da Torre, falando sobre esse arcano, arquétipo, né? Simboliza mudanças drásticas, destruição e libertação. Durante muito tempo, eu acredito que muita gente, eu conheci até uma pessoa que tirou do baralho, assim, do tipo, eu não falo de tragédia, eu não falo de coisas abomináveis, eu não gosto de ler sobre reveses, mas sabe, de vez em quando um não é bem importante, não é? Na verdade, me fez lembrar aqui uma frase que um dia uma mãe, olhando para mim, vendo a minha dificuldade de falar não para o meu filho, disse: se fosse heroína, você dava? E aí eu fiquei olhando para ela, do tipo, acho que não, né? Do tipo assim, às vezes a gente precisa de por aí não. Põe aí não, põe a mão aí não, sabe assim, o não? O não é um cara,
muito, mas muito afeito ao arcano da torre, porque ela está avisando, né, que algo está entrando em crise, algo realmente vai ser desconstruído, desmantelado, não vai ficar como você está achando. Então, perigo, perigo, né, pela frente, tem buraco na frente, tem impedimentos pela frente, não vai ser bolinho. Vai ser uma tarefa difícil. Aí eu posso até contar uma historinha bem interessante, né? Quando eu me juntei com o meu atual parceiro, eu fui numa cartomante, sabe, gente? Imagina, se eu não ia. E aí, definitivamente, eu saí de lá assim, cabisbaixa, meio quieta, cara fechada. Olhou para mim e falou assim: o que aconteceu? Eu falei: nada, não. Como é que foi a leitura? Ah, ok. Ele falou: não, 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 isso não me engana. Pode falar, pode contar, diz aí. E eu falei assim, sabe, saiu muita torre. Ela tentou até dourar a pílula, mas tinha tanta torre. E olha, gente, não é por nada, não. Uma parte da leitura dessa moça eu agradeço, e agradeço a torre por ter sido bem insistente, porque ela falou que nós íamos ter uma crise depois da outra, um impedimento depois do outro, e foi exatamente a nossa temporada ali, na tentativa de morar na praia e tal. A gente só teve porta fechada, a gente só teve crise. Foi bem complexo. Então, definitivamente, eu aprendi a respeitá-la como aquela que diz: ei, estou tentando te dizer que por ali não. Mas se você vai, beleza, né? Eu te avisei já, o resto é contigo. Então, o livre-arbítrio é algo que a gente continua operando. Né? Agora, mesmo porque a gente é teimoso, né? 30 anos, teimosia pura. Então, bora lá. Representa o fim de estruturas obsoletas, sejam elas materiais, mentais ou emocionais. Se você estiver pronto, né, para desmontar a sua torre de Lego de crenças e valores, tá beleza. E a necessidade de reconstrução. Essa necessidade de reconstrução é a conversa, diria eu, terapêutica, amistosa, generosa, que todo tarotista e todo livro de tarot tenta dar para essa carta, do tipo, olha, a casa vai cair, mas depois você constrói outra. Beleza? É mais ou menos por aí. A carta indica um momento de crise, mas também de potencial para um novo começo. Claro, né? Porque depois que a casa caiu, não sobrou nada, eu preciso de uma casa, eu vou tentar construir ou achar outra, né? Então é pela ausência. Muitas vezes é aquele momento do tipo, perdi meu emprego, ótimo, vai para o próximo. Então, ela é aquela que eu chamo a carta agente do destino.com. Aqui no Arcano da Torre, não é exatamente você que vai estar operando, e sim aquilo que a gente não consegue ver totalmente e que muitas vezes são os agentes do destino, vale o filme, né, que tem esse título, aonde definitivamente o destino maior, a vida, vira para você e te dá olé. É a vida que coloca você em sinuca de bico. E se vira, meu bem. Se vira, vamos ver se você já está sabendo nadar nessa água. E é por aí que a torre normalmente, né, nos fala. Então, a torre é uma carta de crise, sim, mas também de potencial libertador. Ela nos lembra que tudo que é construído sobre ilusões está destinado a ruir e que isso, apesar do sofrimento, pode ser a melhor coisa que nos acontece. Mas sabe que nem sempre a torre desmonta aquilo que está construído em ilusão. Ela, na verdade, desmonta porque não está no nosso destino. E aí eu vou voltar para uma coisa que o tarô me ensinou: 50% da nossa jornada é destino e 50% da nossa jornada é livre-arbítrio. É esse balé, essa dança, essa fluidez entre essas duas forças, a que eu comando e a que eu não comando, que a gente constrói a nossa história de vida. E olha que eu, nessa altura do campeonato, podia desfazer um pouco disso, não, fica cada vez mais claro que é assim. Muito bem. Esse Castelo de Ilusão eu deixei aqui, né? Está na literatura, mas assim, eu precisava falar sobre isso. Não exatamente a base da torre é o grande problema, tanto que em nenhum dos arcanos da torre a base é destruída. O que é destruído é o que está no topo, a coroa, né? O topo, a parte de cima, não importando em qual gênero de baralho, até quando não é uma torre, é uma árvore, não é? Em tarôs medievais, outros diferentes,
mas o que sai é a tampa de cima, é o alto. Seria também pela árvore da vida, é Keter, é a fé. Na verdade, é quando Deus manda um raio lá de cima e diz assim, não. Afinal de contas, né, o raio era de Zeus. Então, de toda forma, é quando algo além da minha vontade opera. Pode ser a melhor coisa que nos acontece. Bom, ela exige coragem para desapegar, força para reconstruir, sabedoria para reconhecer que a queda pode ser a mais profunda libertação ou inovação da nossa vida e da nossa história. Bora jogar? Então vamos ver como fica de verdade jogar em cima desse arcano. Para as pessoas que tenham medo do tarô, né? Porque algumas pessoas dão ao conjunto das. Então, bora a gente voltar aqui para a abertura, né? Vamos jogar e vamos chegar então nesse lugar do. Vamos copiar no diário de bordo? Então, vamos olhar para a jogada como os 9 raios da torre, como sendo uma jogada onde eu vou tentar explorar as 9 cartinhas da torre e ainda eu vou acrescentar uma no final como conselho, né, nessas lagriminhas, que na verdade é uma letra hebraica, a menor letra, que é conhecida como a menor porção de Deus na Terra, né, que é o Yud. De qualquer forma, que é um acréscimo da Pamela, eu vou chamar os Yudes de Conselho Divino. E a gente vai deixar isso para o final. Então, a primeira carta é a carta número 1, a base velha, aquilo que, digamos assim, está lá embaixo, mas se vocês observarem, em todos os arcanos de torre, a base está lá, ela não é mexida. O que eu estou sustentando que não é mais verdadeiro para mim? Essa carta revela uma estrutura interna ou externa que você acredita sólida, mas que está obsoleta e envelhecida e correndo risco de cair. É como olhar uma árvore achando que ela está linda e ela está inteirinha, cheia de cupins. Na carta 2, a torre interior. Então, quais são os padrões mentais, emocionais, o que está desmoronando dentro? Ou aqui a gente vê os hábitos, as crenças, pensamentos, o que está sendo forçado a ruir, mesmo que a gente resista. Na carta 3, a torre exterior. Qual é a situação concreta na minha vida que está passando por um colapso inevitável? Né? Então, veja, essa é uma abertura que normalmente a gente vai fazer quando a gente já sabe do colapso, a crise já está instalada. Não é uma abertura para dizer quando que vai ter uma crise, não é isso, tá? Então, uma abertura bem para o momento de crise. Então, assim, na torre exterior, a gente vai estar falando de relações, trabalhos, projeto, situações práticas que estão ruindo. Essa carta aponta o epicentro do colapso externo. Na carta 4, as chamas. O que precisa ser purificado ou queimado para abrir espaço para o novo. Essa posição mostra o que você deve deixar aí. A dor, o apego, o orgulho, ou qualquer outra impureza, ou sentimento, ou coisa que te impede a evolução. Na carta 5, o relâmpago, Zeus em ação. Qual verdade repentina está tentando se revelar para mim? O que esse raio está trazendo que talvez eu esteja tão ofuscado que não consigo nem olhar? O raio é o choque de realidade, a iluminação súbita. Aqui você encontra a mensagem que a vida está gritando neste momento. Na carta 6, a coroa caindo, onde meu ego está me impedindo de aceitar o que preciso mudar, ou o que precisa ser mudado. Enfim, essa carta indica onde há o orgulho, a negação, a arrogância ou o excesso de controle que precisa ser dissolvido. Posso estar aqui persistindo, né, dando murro em ponta de faca. Carta 7, a queda, que está sendo arrancado de mim, mesmo contra a minha vontade. Simboliza perdas ou desapegos inevitáveis. Aqui está o que a vida está levando embora. Carta 8, o impacto. Qual o efeito emocional mais profundo dessa ruptura em mim? Essa carta mostra como o seu inconsciente está reagindo ao colapso e como isso afeta os seus sentimentos mais profundos. As ruínas sagradas, o que posso reconstruir de forma mais verdadeira e alinhada com o meu propósito? Então, é o ponto de renascimento. Essa carta mostra o que permanece após a queda e o que pode ser reconstruído ou inovadoramente construído do zero.
Porque, em geral, gente, a torre é o famoso, né, break, é a quebra de um momento. E reconstruir significa que eu vou usar algum tijolinho que ficou aqui. E às vezes não dá, não. Né? Às vezes a gente tem que definitivamente pensar que a gente vai construir do zero. E aí, como querendo ou não, tem a proposta da imagem, né? Então, transparente, para vocês não perderem nada, é, eu coloquei a carta C nos IUDzinhos como sendo aquele lugar de conselho, aquele lugar do que fazer nesse momento, ou melhor a fazer, como olhar para esse momento. Aqui realmente a gente pode se aconselhar, se apegar, né? Pode ser o turning point, pode ser o ponto de virada, tá bom? Então a gente olha a partir daqui. Então a gente vai para a mesa, porque quem está aqui gosta de jogar e jogar é a marca do tarô. Bora? Então, assim, de novo, não vai dar para a gente colocar as cartas em cima, porque se perde, não é? Então, vai ser mais interessante usar o printing ou usar aquilo que você fez no teu mapinha, no teu diário de bordo, no teu jornal, e aí a gente tem o scrapbooking, né? Cada um pode criar o que quiser aí. Definitivamente, eu vou pôr ela do ladinho para ela nos auxiliar a posicionar as cartas, mas também lembrando que se você quiser fazer tudo linear e só seguir o que significa cada posição, tá tudo certo também, para não te atrapalhar ou não te gerar um desconforto maior. Espera só um pouquinho aqui. Agora, vamos lá. Fernanda, são 9 cartas. O que que você vai fazer? Olha, de verdade, eu vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é o europeu. Eu até peguei né, o do tipo weight pelo weight, né? Podia ser também. Ah, pode. Eu vou fazer uma coisa que eu ainda acho mais legal, fazer 2 rodadas de carta. Weight pelo weight, 2 rodadas de carta e vou dar uma dica. Tô com um baralho de 78, e aí vamos supor que eu quero dar uma olhada no primeiro passo desse olhar da crise, o segundo passo desse olhar da crise, e eu também posso olhar o terceiro passo do olhar da crise. Como assim? Uai, eu coloco uma carta para ver mais o que está do passado até aqui no agora. Ponho 2 cartas. A gente não tem na leitura de 3, não é passado, presente e futuro? Então, se eu colocar 3 cartas, vou pôr, em cada ponto, né, dessa abertura da torre, eu vou ter o passado, o presente e o futuro de cada pergunta, de cada unidade, né? O que está mais próximo do agora, no meio e no fim, mais adiante. Espero que vocês tenham compreendido. Essa é uma dica para jogadas grandes, quando eu quero ter também uma percepção de linha de tempo. Vamos lá, vou pôr os arcanos aqui, todo mundo misturado, e aí nós vamos para a abertura no sentido dos posicionamentos. Então vamos lá. Primeira carta, a base velha, tá? Segunda carta, a torre interior. Terceira carta, a torre exterior. Quarta carta, as chamas. Quinta carta, o relâmpago, acho que eu pus muito para cima. Vamos lá. O relâmpago, né? Então vamos descer um pouquinho aqui. O relâmpago. A sexta carta, a coroa caindo, né? Então ela está do ladinho de cá, coroa caindo. Sétima carta, a queda. Oitava carta, o impacto dessa queda. Nona carta, as ruínas sagradas, e aí a gente vai estar tendo que olhar para cá, né? Então vou ter que dar uma esticadinha assim. Isso aqui é 1, isso aqui é 9, é a última. Essa aqui é a carta 2. Eu vou pôr ela de ladinho, né? Só para caber aqui, para todo mundo caber. E eu quero um conselho final, um conselho. Bom, e como é que fica então a história da segunda carta ou da terceira carta? Vou tentar arrumar melhor aqui, para a gente poder ficar com a mesa mais visível. Às vezes eu tenho que voltar aqui e ver onde cabe, né? Essa é a 9, essa é a 1.
Posso pôr a 9 mais para cá, vou pôr a 2 de pé, porque nenhuma delas é efetivamente nem boa nem ruim. E aí a gente começa assim, ó. 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente vem para o 7 e para o 8. E a última, 9, né? Quero mais uma, porque eu vou fazer o passado, presente e futuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, para o conselho, que eu esqueci lá ele sozinho, né? Conselho 2, os complementos. Pronto, puxei no final. Pode, claro que pode, tudo pode naquilo que te complementa bem. Tudo pode, tudo pode. Então, bora lá, né? Naquilo que te ajuda, tudo pode. Agora vamos para aquele momento do famoso e aí, José, que faremos com isso? Não é que vamos, o que que vamos ler sobre isso aqui? Bom, vamos começar no que tá, né? O que que eu estou sustentando, mas não está rolando mais? Olha lá, a primeira carta é o 8 de ouros, o trabalho braçal, colocar a mão na massa, não é? Isso é o que está sendo modificado, o meu tipo de trabalho, né? Onde está vindo um momento de grande mudança. O mago dizendo que também está mudando as minhas pecinhas do jogo, estão mudando as minhas ferramentas e aquilo que eu tenho à minha disposição como trabalho. E, em muitos sentidos, eu não tenho muito controle ou conhecimento de tudo que está sendo mexido. Eu consigo vislumbrar talvez a parte mais material, mas no sentido do pensamento, ou das ideias, ou do que sei ou nada sei, não está tão visível. Eu estou tendo dificuldades de perceber aonde definitivamente as estruturas estão sendo modificadas. Sobretudo, modificadas as estruturas devem estar no sentido do mental, né? Mas está mudando o meu trabalho, meu dia a dia, a, a minha forma de manusear o meu dia a dia. Não é bonito isso, gostei. Tá? Revela uma estrutura interna e externa que eu acredito sólida, mas que está um pouco obsoleta e envelhecida. Eu não sou mais uma maga jovem, né? Então, o meu mago também mostrando que tem várias questões que talvez estejam entrando em desuso, sendo vistas de forma diferente. Bora ver que torre interior é essa. Ó, primeira carta, algumas dores, algumas dificuldades de estar olhando para as emoções e padrões mentais, as coisas que talvez eu esteja, né, que são velhos hábitos, as velhas crenças, sobre o tarô, sobre como ser tarotista, velhos modelos, pensamentos, algumas coisas estão sendo forçadas a ruir e a serem revisitadas e reolhadas, né? Mesmo que eu resista, então vejo, eu gosto muito quando vem uma figura da realeza, porque aqui fala muito do cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros é um cavaleiro teimoso, persistente, perseverante, acorda todo dia naquele mesmo horário, faz as mesmas coisas, gosta muito de pôr a mão na massa. E o 7 de espadas dizendo não dá para levar todas, não dá para você acreditar, sobretudo no mental, de que você vai dar conta de todas. Existem coisas que não cabem dentro da tua realidade e que você vai ter que forçadamente, né? Sem mágoa, se puder abrir mão de ficar magoada, de levar
o peito, levar para o emocional, levar para uma coisa pessoal, perceba que é algo maior e que você vai poder escolher algumas coisas para que elas talvez permaneçam ou sigam. Eu gosto muito de lembrar da Arca de Noé no Sete de Espadas, porque é aquele momento onde eu escolho o que é possível e vai ter coisas que eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que deixar para um outro momento, enfim, eu vou ter que abandonar. Maravilha. A torre exterior, então, aonde, em termos de imagem, não é, a gente tem uma situação concreta se apresentando lá para mim, para que eu olhe para isso, né? Então a gente vem aqui e olha a torre na torre, olha ela vindo dizer, é aqui mesmo, meu bem. Eu estou desmontando pensamentos e mais pensamentos, eu estou desmontando uma certa ingenuidade da tua parte com relação ao que você pensa, ou fala, ou comunica, ou acha que sabe. Inclusive, essa torre é muito legal, porque ao invés de ela ter base sólida, dá uma olhadinha, ela tem água, mares, uma maré, né? Então, as torres estão sempre conectadas com a ideia, não é, de uma destruição. E uma das destruições que a gente teve, que o Greer traz, é a questão do dilúvio, né? Então, eu falei de Noé, e aqui vocês percebem que a torre parece toda de madeira, ele meio que também pensou nesse momento onde a gente é colocado a grande nocaute, não pequeno. Em que área da minha vida está sendo mudada? Qual é a torre exterior? São as mudanças das próprias mudanças e as mudanças que o destino está trazendo, que eu não estou podendo fazer nada por elas ou com elas, eu estou tendo que olhar e estou tendo que repensar, reavaliar, e aí entra bem mais profundamente para as várias áreas da minha vida. Não é desde o meu filho sair de casa, desde da mudança de trabalho, desde várias coisas, gente. Eu realmente estou numa fase bem torre, bem com várias coisas aparecendo. O pajem pede para abandonar um pouco essa ingenuidade de achar que sei, né? Ou infantilidades também. E o 10 de espadas, tipo, entrega para Deus, porque é maior que você, e não vai adiantar mesmo, né? Seja nas relações, seja no trabalho, seja em alguns projetos, em algumas situações práticas da minha vida, muita coisa realmente está se modificando. E aí eu gosto muito do 10 de espadas para dizer assim, para minha mente que mente, olha, tá entregue, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que acontece, beleza? Aí a gente tem as chamas. As chamas é o que precisa ser purificado, é o que eu tenho que abrir mão mesmo. Solta que é melhor. Purificar com o dependurado. Aqui entra um arcano, né, maior, falando que nessa purificação há que ter desapego, há que abrir mão de algumas coisas materiais, físicas, mentais, emocionais, mesmo como quem leva lá para o ecoponto e diz tchau, né? Como quem abre mão de verdade. Então, seja como for, se tornou mais poderosa aqui essa energia das chamas, assim como a torre exterior. Por quê? Porque veio um arcano maior, tá? Que nem a história da base velha. Né? A base velha está aqui na comunicação, na conversa, nas ferramentas do mago. Então, o que precisa ser purificado e queimado e abrir espaço? Tudo que está velho e obsoleto, material, físico, emocional, em todos os âmbitos, deixa aí. Mas vem uma dica de que, principalmente, emoções ou lembranças de emoções e relações. Isso pode ser o mais importante, né? Pegar no corpo emocional, na memória emocional, e abrir mais aqui do tipo, eu te deixo ir. Escrever cartinha, transformar em barquinho, colocar no rio, queimar, enfim, eu vou ter que deixar para lá algumas questões ligadas a figuras poderosas, a poderes, a momentos de grandes decisões, a momentos né, ligados também a orgulho, arrogância, jogar fora. Solta também aqui o famoso deixa queimar,
abre mão, né? O dependurado diz por mais que doe, seja difícil. O relâmpago, qual é a verdade repentina que está tentando se revelar para mim? Então, assim, qual será essa verdade repentina que está tentando se mostrar? A gente tem o As de Espadas, a Morte e o Nove de Espadas. Percebam como tem espadas aqui, né? O quanto no universo do pensamento, do conhecimento, do intelecto, da linguagem, de tudo aquilo que está ligado ao mundo do pensar, do quanto a morte está dizendo: olha, o que você sabia ou pensava que sabia desse universo em que você viveu, atravessa para o futuro, deixando para trás o que você acha que sabia e até o que você nem acha que sabia. Porque no Nove de Espadas, eu estou me importunando mentalmente com ideias ou ideais ou crenças ou valores que estão deixando de operar para o momento. Então, abandona de verdade, que dói menos. Não é de que nada é para sempre, tudo é transitório, tudo é impermanente e você só tem de verdade mais uns 20, 30 anos com autonomia. Então, pensa um pouco, né? Se está valendo a pena levar a vida como? E de que jeito essa vida pode ser melhor valorada? Bom, esse foi o relâmpago, o raio de choque de realidade. E aí a gente vai para a coroa caindo. Aqui é onde o meu ego está me impedindo, está dizendo: não, eu vou resolver, eu vou segurar, eu vou dar conta. Belas três cartas, né? Porque se no presente eu acho que eu tenho um cavaleiro de paus, destemido e corajoso, e que eu vou dar um jeito, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, o cinco de ouros diz: cara, mas não temos mais aquela grana, não temos mais a mesma saúde, não temos mais as mesmas disposições materiais. Sério mesmo? Você acha que ainda dá para fazer tudo isso daqui? E aí a justiça pedindo para eu sentar um pouco, esfria a cachola e põe na balança da vida o que, que ainda de verdade te cabe e é correto e pode ser e o que não, né? Pedindo um pouco mais de sobriedade, um pouco mais de realidade, para não fazer besteira nesse momento de grandes mudanças. Bom, a queda, o que está sendo arrancado de mim mesmo que eu não goste? Está sendo arrancada algumas ilusões, eu posso até não gostar, mas são aquelas ilusões que muitas vezes uma ilusão, né, regala a vida, e às vezes a gente tem que largar de mão da ilusão para poder encarar o mundo como ele é. Verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Então, para agora, está sendo arrancado as ilusões, as emoções talvez mais joviais, emoções e memórias de tempos onde se acreditava em coisas incríveis e talvez eu esteja perdendo várias dessas tacinhas no momento. Para adiante, eu tenho uma proposta muito bacana que é o mundo como um todo, a liberdade de andar pelo mundo, ou a noção de estar no meio do mundo, isso pode também estar sendo um pouco tirado de mim, e eu perceba o meu pequeno mundo. Aí também a questão do sucesso, a questão de ser só eu e eu mesma, ou de ser só eu e a minha própria verdade, perdendo um pouco aquele lugar de grande acreditar, né? Talvez o brilho, perdendo um pouco do meu narciso. Tem várias questões aqui bem poderosas no sentido da queda, né? Estamos olhando aquilo que está sendo arrancado de mim, a juventude, a verdade, a liberdade, as ilusões. Estou entrando numa fase sexagenária, onde talvez essas coisas se tornem um pouco complexas para a gente olhar. O impacto, porque assim, uma coisa é a queda, né? Depois a gente tem o impacto da queda. Qual é o efeito final, emocional, de verdade, sobre tudo isso em cima de mim?
Então, nessa ruptura, ou nesse momento de ruptura e mudança, o efeito maior é na minha força, naquela capacidade de achar que estou sempre poderosa. Então, a minha força é algo emocional que talvez nesse momento não esteja tanto. Então, talvez eu esteja mais para gangorra e menos para cabo de guerra, né? Estou mais para a Bela do que para a Fera, ou mais para a Fera do que a Bela, preciso olhar um pouco isso. A sacerdotisa me conta que o impacto emocional é de recolhimento, né? O meu inconsciente está meio que silenciando, se recolhendo, ficando muito na dele. Então, tem um lugar muito da papisa de se guardar nos meus lugares mais profundos de mim, sobretudo nos sentimentos mais profundos, não é nos meus sentimentos mais profundos eu guardar esse efeito emocional, é um efeito bastante interno e não muito revelado, a não ser por uma rosnada aqui, né, um olhar de lado ali, enfim. Bom, vamos olhar então para a turminha final. Na turminha final, as ruínas sagradas, o que que eu posso reconstruir? Qual é o turning point, né? Eu posso reconstruir pelo Rei de Taças, pelo Eremita e pelo Três de Paus. Três belíssimas cartas, né? Eu posso reconstruir por tudo aquilo que eu me envolvi por tudo aquilo que eu amo muito, já que o Rei de Taças é aquele que tem um forte envolvimento de afeto com algumas coisas. Então, aquilo que eu gosto muito é o meu grande ponto de virada, aquilo que realmente eu perceber que, puxa, isso eu gosto, eu entendo, isso faz parte de mim muito. Esse é um start. O eremita dizendo, bom, sem pressa, sem fazer muito alarde, muito pianinho, iluminando, inclusive, cada pedaço disso, fazendo essa virada de um jeito sábio, tranquilo, mais velha, de um outro jeito. E nem por isso deixando de abrir a terceira via, o terceiro caminho, o terceiro propósito, o terceiro objetivo, a terceira idade, e seguir num caminho diferente depois de todas as mudanças. Carta conselho, não é? A gente vem para cá e diz: olha, Rainha de Ouros, 9 de taças e 9 de ouros. Então a gente tem a grande senhora do fazer as coisas, a grande fazedora, dizendo: faça o que você sabe fazer de melhor, faça com amor e com envolvimento e com grande compromisso o que você sabe fazer de melhor e faça assim do melhor jeito, com as melhores cartas, com o melhor jeito, com a melhor roupa, com a melhor aparência, com as melhores palavras, com tudo que você tenha de melhor na vida material e na vida factual. Fazer da melhor forma, fazer do jeito melhor e mais bonito, e fazer de uma forma muito envolvida, muito apaixonada, muito de alto valor, muito de autoestima, muito de gostar muito do que está sendo feito e realizado. Acho, minha gente, que definitivamente essa foi a leitura para mim nesse momento. Tenho muitas questões bem do arcano da torre neste ano na minha vida, e seja porque quebras de paradigmas é isso, né? Na quebradeira está sendo bem nesse lugar. Adorei. Desejo que você faça aí uma leitura também que te traga grandes revelações, não é? Porque é a partir desse trabalho que a gente faz a caminhada e a jornada dentro dos 22 arcanos maiores em que a gente pode ter revelações, transformações, insights, autopercepção, autoanálise, enfim, desejo que ela seja maravilhosa para vocês. E aí, com isso, gente, amanhã, independente do print na tela, a gente tem uma nova jogada amanhã, então não me abandona, fica aqui comigo, que amanhã a gente tem aquela jogada, ufa, depois de passar por uma temporada de caras difíceis, não é?
15, 16, diabo e torre. Vamos olhar para as esperanças? Vamos olhar para aquilo que a gente tem fé que ainda vai chegar lá? Vamos para a estrela amanhã, que eu amo esse arcano, então acho que vai ser bem lindo, bem bacana. Um beijo e um queijo, um tarotê para todos vocês. E a gente se vê aqui amanhã. Valeu!